Querido amigo da TV Novo Tempo, você que nos acompanha pela internet, no canal do YouTube, no programa Revivados por Sua Palavra, é bom estar com você mais uma vez para estudarmos hoje Jeremias capítulo 39. E você sabe que antes de lermos cada capítulo nós temos orado aqui. Isso é importante, sabe por quê? Porque a Bíblia é mais do que um livro qualquer. Eu posso pegar a Bíblia e estudá-la para conhecer mais sobre história, sobre a maneira como os escritores da época de Israel, de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, a maneira como eles escreviam. Então, para descobrir um pouquinho mais sobre poesias naquele tempo, para estudar sobre as leis da época. E há muita gente que estuda a Bíblia assim, apenas como mais um livro. Mas quando a gente respeita este como a palavra de Deus, o livro divino, quando a gente ora, quando a gente pede que Deus nos dê sabedoria e toque nosso coração, esse livro deixa de ser um livro normal e passa a ser um livro que transforma vidas, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele não é um livro qualquer. São 40 escritores que escreveram o conteúdo que está aqui, mas apenas um autor. Que esses 40 escritores escreveram em épocas diferentes, em períodos diferentes, em culturas diferentes, mas eles escreveram sobre o mesmo tema, eles não se contradizem. Há a mesma mensagem de esperança desde Gênesis até o livro do Apocalipse, é impressionante. O que significa isto? É que este livro ele foi escrito por homens, mas inspirado por Deus. E por isso, quando nós oramos e pedimos que o Espírito Santo, que inspirou a Bíblia, também nos ilumine para que possamos compreender, que Ele abra a nossa mente para que possamos entender a palavra do Senhor, nós somos transformados. E aí, qualquer capítulo da Bíblia que você ler será seguramente uma bênção na tua vida e na vida da tua família. Então vamos orar? Vamos lá. Senhor e Pai, a oração é uma conversa e a gente está conversando contigo. Por favor, ajuda-nos a entender a palavra que o Senhor inspirou. Muda a nossa vida para melhor e capacita-nos a sermos fiéis. Em Teu nome a gente ora. Amém. Então vamos lá. O capítulo 39 apresenta aqui Nabucodonosor tomando Jerusalém, né? E também apresenta Nabucodonosor cuidando de Jeremias. Então, Jerusalém é tomada, Zedequias é cegado e levado para a Babilônia e a cidade é arruinada. O povo é feito cativo e a ordem de Jerusalém é para que os seus soldados cuidassem de Jeremias, que tivessem bons tratos com Jeremias. Aqui também aparece a promessa de Deus a Ebed-Meleque, no versículo 15. Agora, vamos conhecer um pouquinho mais do contexto de Jeremias capítulo 39. No contexto, aparece aqui o cerco final contra Jerusalém, que começou aproximadamente no ano de 588 a.C. Então, nesse contexto, quando se fez uma brecha, depois de cercar Jerusalém por 30 meses, os babilônios quebraram suas defesas no 9º dia do 4º mês. Eles fugiram. Jeremias 52:7 também fala sobre isso. Possivelmente aqui menciona no verso 4, vamos ler do verso 1 até o 4 para a gente pegar um pouquinho melhor o contexto. Acompanhe comigo, diz aqui a Bíblia. Foi tomada Jerusalém, já no verso 1 apresenta isso. Era o ano 9º de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. Era o 11º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio, Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer e Rabi-Magi, e todos os outros príncipes do rei da Babilônia.
Tendo-os visto Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei. Olha a expressão, jardim do rei. Pela porta que está entre os dois muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina, mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam, o fizeram subir a Ribla, na terra de Ramate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. E aí vem depois a sentença. É interessante, né? Eles fugiram e foram encontrados. Passaram pelo jardim do rei, possivelmente ficava próximo ao tanque de Siloé. E dali o rei passou pelo portão entre os dois muros. Geralmente acredita-se que, até com evidência arqueológica, que esse portão ficava em algum lugar próximo à extremidade sudeste ali do muro da cidade. Eles fugiram para o leste, em direção ao planície, também conhecido como Arabá, né? Era o nome característico do Vale do Jordão. Fugiram para ali. Mas a Bíblia diz que o rei alcançou as Zedequias. Aparentemente, era a intenção do rei atravessar o rio Jordão, próximo a Jericó, e se refugiar no campo aberto de Gileade, ou talvez ali entre os pretensos Aliabes, Moabe ou Amon. Agora é interessante, amigos, que quando li isto, fiquei pensando, havia um plano de Deus aí, Deus estava conduzindo tudo. Deus estava dirigindo, inclusive Babilônia aqui, para aplicar um juízo sobre um povo rebelde, um povo que havia decidido se afastar de Deus e largar a proteção do Senhor. Então, quando Zedequias fugiu e depois foi encontrado, ao olhar essa história, eu fiquei pensando o seguinte, que não há como fugir de Deus. Não há como fugir de Deus. Há pessoas que tentam enganar a Deus, tentam ludibriar a Deus. Mas Deus sabe onde nós estamos, Deus sabe o que nós fazemos, Deus sabe o que nós pensamos, sabe quais são nossos sonhos presentes e sonhos para o futuro. Ele conhece tudo. Ele sabe quem é você, Ele sabe das suas lutas, Ele sabe das suas dificuldades, onde você está. O que você está pensando agora, Deus tem ciência. Por isso, primeiramente, não podemos nos afastar dele, nos esconder dele. Em segundo lugar, não precisamos ter medo dele, porque ele não é um Deus carrasco, um algoz que tenta destruir a seus filhos. Ele é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, que ama a cada um de nós. E por isso não precisamos temer. Ali também aparece o nome de Ribla, uma cidade do norte, na terra de Ramate. Era um centro de tráfego ali, onde havia uma espécie de uma sede. No verso 6, por exemplo, menciona que o rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista dele. Então era um castigo severo que foi aplicado pelo conquistador caldeu. Nabucodonosor também era terrível, não tinha misericórdia. Foi devido ao fato de que, veja, Nabucodonosor tinha colocado Zedequias no trono como seu suposto vassalo, como rei de Judá, mas ele traiçoeiramente se rebelou contra Nabucodonosor, violou os mais solenes juramentos tomados, inclusive em nome de Jeová, e por isso ele vazou os olhos a Zedequias, no verso 7. E dessa forma, duas profecias aparentemente exclusivas foram cumpridas. Em primeiro lugar, Zedequias veria Nabucodonosor e seria levado para a Babilônia. Em segundo lugar, ele morreria em Babilônia, mas não conheceria a Babilônia. É triste fim de um homem que deveria ter um fim glorioso. Triste fim de um líder que decidiu se afastar do Senhor. Triste fim de um homem que decidiu esquecer os caminhos de Deus, abandonar os caminhos de Deus e sofrer as consequências. Sabe que as consequências para os líderes serão mais graves, maiores do que para os demais membros de uma igreja. Porque os líderes temos a responsabilidade de representar o caráter de Deus. Temos a responsabilidade
de sermos fiéis a Deus. Por isso, precisamos andar nos caminhos do Senhor. No versículo 10, lemos: Porém, dos mais pobres da terra, que nada tinham, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, na terra de Judá. E lhe deu vinhas e campos naquele dia. Sem dúvida, isso aqui foi feito para prevenir um vazio político na terra. A doação de terras aos pobres garantiria a aliança deles aos babilônios e também, talvez, por meio do cultivo da terra e tal, os babilônios esperavam receber algum imposto. No verso 11, menciona que Nabucodonosor soube do conselho de submissão à Babilônia que Jeremias havia proposto e que por meio de desertores ou espias ou do próprio Zedequias haviam sido quebrado. Assim, logo que descobriu que Jeremias tinha sido atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro, ele ordenou que o profeta fosse libertado. Olha, Deus cuidando do seu profeta através de um pagão. No verso 17, por exemplo, a gente lê assim, A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não será entregue nas mãos dos homens a quem temes. Pois certamente te salvarei. Que lindo, que lindo. Eu te livrarei, eu te salvarei. Devido à sua lealdade para com Jeremias, Deus promete ao etíope que sua vida seria poupada da mão dos príncipes de Judá, que estavam irados por seu ato em relação ao profeta, e que ele não cairia à espada, na espada dos babilônicos, por exemplo. Né? Jeremias estava intercedendo também por ele. Amigo, em meio à tragédia, Deus cuida dos seus filhos. Basta a cada um de nós, eu, você, todos nós, aceitarmos o convite de Deus. Deus cuida de nós. Eu te livrarei, termina o capítulo dizendo, e eu te salvarei. Vamos orar para que isso seja uma realidade na nossa vida? Querido Pai, perdão pelos nossos pecados, perdoa as nossas transgressões e ajuda-nos a confiar em Ti. Obrigado pela promessa de que o Senhor nos salvará e nos livrará. Em Teu nome oramos. Amém. Deus te abençoe, amigo. Seja reavivado, tá? Por Sua palavra.